Página com fundo branco e detalhes nas cores laranja e mostarda, apresentando a logomarca contendo 2 bonecos com braços levantados, um laranja e outro mostarda, numa gangorra preta, e o nome Rede Cearense Cultura Viva de Cultura e Infância. Catálogo Cartilha. Ficha técnica. Organização: Andresa Araújo Queiroz, Cristiane Ribeiro Gonçalves, Érica Atem, Marcos Antônio Monte Rocha. Textos: Andresa Araújo Queiroz, Cristiane Ribeiro Gonçalves, Érica Atem, Luiz Fernando Benício, Marcos Antônio Monte Rocha, Paula Altran. Coordenação editorial: Marcos Antônio Monte Rocha. Fotografias, textos sobre os pontos de cultura. Pontos de cultura da Rede Cearense Cultura Viva e Infâncias. Capa, arte e diagramação: Mário Maciel. Revisão: Marcos Antônio Monte Rocha, Cristiane Ribeiro Gonçalves. Locução: Andresa Araújo Queiroz, Cristiane Ribeiro Gonçalves. Operação de áudio: Willam Pires. Realização: Associação Cultural Arte na Praça, ACAP. Rede Cearense Cultura Viva e Infâncias. Produção: Coletivo Imaginário Comum. Fábricas de Imagens, Ações Educativas em Cidadania e Gênero. Apoio: Vieses, Grupo de Pesquisas e Intervenções sobre Violência, Exclusão Social e Subjetivação, UFC. Rede Cearense Cultura Viva. Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Ministério do Turismo. Impressão: Expressão Gráfica. Sumário. Texto: Apresentação. Pontos de cultura: ACEM, Asmoçal, Filhos da Esperança. Textos: Cultura e Cultura Viva. Pontos de cultura: Fundação José Alves Magalhães, Instituto 3 Arte, Acauã das Artes. Texto: Infâncias. Pontos de cultura: ACAP, Candeeiro Lumiar, Manuel Braga, Aracati. Texto: Direito das Crianças e a Rede Cearense de Cultura Viva e Infâncias. Pontos de cultura: Nas Velas da Cultura, Outros Olhares, Um Tesouro Chamado Nordeste. Texto: Considerações finais, referências. Imagem em página inteira de crianças e adolescentes do Ponto de Cultura Instituto Manuel Braga, da cidade de Aracati, Ceará, fazendo uma apresentação artística em um espaço aberto, à frente de uma piscina. Elas vestem um macacão de malha de mangas compridas, rosa com detalhes em azul marinho e touca na cabeça, e estão dispostas numa pirâmide humana. Página com fundo laranja e letras pretas, com detalhes da logomarca nos cantos da página. Apresentação. Dentre os significados da palavra cartilha, nos interessa aquele que a descreve como, abre aspas, tratado elementar de qualquer matéria, fecha aspas, segundo o dicionário Michaelis. Ora, alguém poderia argumentar, abre aspas, coisa fácil de fazer, afinal não passa de um conhecimento elementar, fecha aspas. E é aí que reside o engano. Numa cultura acadêmica e literária que geralmente valoriza argumentações complexas, nem que seja só na aparência, com termos complexos e de uso restrito aos e às expertas, escrever o elementar pode ser, afinal, o trabalho de fato complexo. A construção da cartilha Cultura Viva em Infâncias se inspira nessa perspectiva. É fruto da convivência, das trocas e produção de conhecimentos realizados pelos pontos de cultura que conformam nossa rede Cultura Viva em Infância no decurso de quase um ano. Mas também do trabalho de pesquisa que realizamos e que em relevante medida nos orientou na escolha dos temas para compor a cartilha e dos modos de como abordá-los. Por assim dizer, fruto de um intenso e complexo trabalho do qual floresce o elementar, aquilo que no mínimo não poderia faltar para se pensar cultura viva e infâncias. Mas aqui não apresentamos tão somente uma cartilha, aqui temos mais, temos também um catálogo fotográfico. Não se trata de um catálogo nos moldes mais clássicos, daqueles que para serem produzidos precisam ter uma curadoria e artistas, se não famosos, pelo menos que se autodesignem como artistas. O catálogo nos oferece um olhar, na ampla maioria das vezes amador, abre parênteses, e amador aqui como uma categoria extremamente positiva e valorizada, fecha parênteses,
dos próprios companheiros e companheiras que registraram suas ações com crianças em Fortaleza, Milhã, Redenção, Paraipaba, Aurora, Cascavel, Itaitinga, Guaraciaba do Norte, Aracati e Iracema. Não poderiam existir fotografias melhores para traduzir em imagens os trabalhos realizados pelos pontos de cultura da nossa rede por essas 10 cidades cearenses. Então, o que temos aqui nessa publicação é um híbrido de cartilha e catálogo. Uma cartilha-catálogo da nossa Rede Cearense Cultura Viva e Infâncias. Uma contribuição para todas e todos que trata do elementar: cultura, cultura viva, infância, direitos, Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma contribuição para que se fortaleça em nós e em quem tiver acesso a essa publicação. Uma perspectiva que não reduza cultura a entretenimento, a pluralidade das infâncias a um padrão burguês e conservador, e as crianças a objetos dos adultos e do direito. Uma contribuição que aponte para a possibilidade de produzirmos uma combinação de extrema potência, misturando cultura, direitos e infâncias. Marcos Antônio Monte Rocha, Rede Cearense Cultura Viva. A fotografia em página inteira, com filtro alaranjado, mostra pessoas de várias idades, integrantes da Associação Comunitária dos Bairros Ellery e Monte Castelo, de Fortaleza, Ceará. Elas estão numa praça, algumas estão fantasiadas e seguram balões coloridos. Uma delas carrega um estandarte da associação. À frente da imagem está escrito o nome da associação com letras brancas. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e texto com letras brancas. ACEM. A Associação Comunitária dos Bairros Ellery e Monte Castelo, há 36 anos atua na região oeste de Fortaleza, desenvolvendo ações educacionais, culturais e de esporte para famílias em situação de vulnerabilidade social que residem nessa área localizada na Regional 1 da cidade. Uma das principais ações da entidade é a creche Favo de Mel, que atende cerca de 70 crianças de segunda a sábado. Além disso, ações culturais são destaques na comunidade, através das manifestações de bloquinhos de pré-carnaval, encenação da Paixão de Cristo, quadrilhas juninas, festas comemorativas em alusão ao Dia da Criança e o pastoril natalino, ações que promovem cidadania e conscientização sobre os direitos humanos e sociais das pessoas da comunidade, contribuindo assim na efetivação da cidadania por meio da participação social. Abaixo do texto há 2 imagens. A primeira é de uma apresentação de dança em uma quadra de esportes, com arquibancadas e pessoas assistindo. As 4 meninas que se apresentam vestem uma camiseta de mangas curtas branca e uma saia azul na altura do joelho, com um detalhe dourado na barra. Seus cabelos estão presos no rabo de cavalo com fitas azuis e seguram um pandeiro enfeitado também com fitilhos azuis. A outra imagem é de um grupo de pessoas numa escadaria, umas sentadas, outras em pé, após uma encenação da Paixão de Cristo. Entre elas, há jovens fantasiados de soldados romanos, uma moça vestida de Maria, um rapaz vestido de José, além de outros personagens da peça. A imagem em página inteira se refere ainda à ACEM. Mostra uma apresentação de dança infantil em uma quadra de esportes, com um palco ao fundo, onde há um banner bem grande azul marinho com letras brancas dizendo Segunda Mostra Natal da região do oeste de Fortaleza, com letras amarelas, Natal das Artes, Solidariedade e Afetos, e um desenho de um presépio. Em cima do palco há um homem de calça comprida clara e blusa preta. As meninas que se apresentam estão na parte inferior, à frente do palco. Em destaque, aparece uma menina parda de cabelos pretos cacheados na altura dos ombros, com uma tiara amarela, uma blusa com estampa verde, amarela, rosa e azul, uma saia amarela e colar e pulseiras coloridas.
Atrás dela, há duas meninas vestindo uma camiseta de mangas curtas branca, uma saia azul na altura do joelho, com um detalhe dourado na barra e uma fita azul no cabelo. E outras duas vestindo uma camiseta de mangas curtas branca, uma saia vermelha na altura do joelho, com um detalhe dourado na barra e uma fita vermelha no cabelo. Uma dessas meninas de saia vermelha tem ainda uma faixa colorida no peito. A fotografia mostra crianças e adolescentes trajados de roupas juninas. As meninas estão do lado esquerdo, em pé, com vestidos típicos nas cores branca, amarela, rosa e verde. Elas calçam meias longas brancas e sapatos beges, e todas estão com o cabelo preso com um arranjo rosa. Uma delas está vestida de noiva com um vestido todo branco. Do lado direito estão os meninos, uns em pé e outros agachados. Eles vestem calça comprida verde, camisa de mangas longas rosa e estão com um chapéu bege. Um deles está vestido de noivo com camisa, calça e chapéu brancos. Na foto ainda estão alguns colaboradores e colaboradoras da associação. Abaixo, com letras brancas, estão os contatos da associação. Endereço: Rua Doutor Almeida Filho, 339, Fortaleza, Ceará. E-mail: associaçãoacem@gmail.com. Telefones: 859-8813-7336 e 859-8755-4463. Instagram: @associação.oficial. A imagem em página inteira com filtro alaranjado mostra crianças, umas sentadas e outras deitadas de bruços no chão de cerâmica branca, em círculo, desenhando em folhas de papel brancas com giz de cera coloridos. À frente da imagem está escrito com letras brancas ASMOSAL, Associação de Moradores de Santa Luzia, da cidade de Paraipaba, Ceará. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e texto com letras brancas. ASMOSAL. A Associação de Moradores de Santa Luzia é uma entidade formada para integrar a comunidade e afirmar nossos direitos através da promoção social e cultural e da defesa do nosso território. Nesse sentido, o respeito à diversidade e o reconhecimento das questões sociais e das infâncias em nosso território é o que nos orienta nas nossas ações. É entre o verde dos nossos coqueirais que falamos sobre infâncias. É através dos olhos pequeninos que reluzem e brilham a cada oficina, a cada dança, a cada novo espetáculo que reaprendemos os sentidos das infâncias. É em uma comunidade pesqueira, entre a brisa do mar e o vento leve e frio do nosso litoral, que conseguimos desabrochar sorrisos naquelas e naqueles que nos têm confiança. São nesses pequenos atos que encontramos a direção a seguir, construindo uma comunidade sempre atenta aos direitos das crianças. Abaixo do texto há duas imagens. A primeira é de um grupo de crianças e adolescentes em pé. Os meninos usam calça comprida branca e um chapéu de palha e estão sem camisa. As meninas estão com uma saia na altura do joelho e uma blusa curta de alças douradas. A outra fotografia mostra uma criança sorrindo. Ela usa um lenço bege e um chapéu de palha na cabeça e blusa dourada. Na fotografia em página inteira, aparece uma jovem negra, sorrindo, com cabelos pretos abaixo dos ombros, ao ar livre, fazendo um movimento de dança, com uma saia longa de chita vermelha com rosas azuis e fita amarela na barra, uma blusa amarela e uma flor amarela no cabelo. Na página ao lado, a imagem mostra uma moça negra de cabelos cacheados, longos e várias crianças à frente de uma parede branca. Elas vestem shorts e blusas de cores diversas. As crianças estão com pinturas de super-heróis em seus rostos. Abaixo, com letras brancas, estão os contatos da associação. Endereço: Santa Luzia, Paraipaba, Lagoinha, Ceará. E-mail:
asmossalstl@gmail.com. Telefone 859-9145-2562. Instagram, @bairro Santa Luzia Asmossal. A imagem em página inteira, com filtro alaranjado, mostra 9 meninas de máscaras e vestidos de cores diversas, segurando bonecas, e um menino também de máscara, bermuda jeans e camiseta preta. Estão em frente a uma parede branca. À frente da imagem está escrito com letras brancas: Associação Cultural Filhos da Esperança, Ponto de Cultura de Iracema, Ceará. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda, e texto com letras brancas. Associação Cultural Filhos da Esperança, Ponto de Cultura. Entendendo a criança como agente ativo da vida social, são realizadas no Ponto de Cultura Filhos da Esperança ações para fortalecer a convivência familiar e comunitária. A música, como uma linguagem universal e agregadora, tem contribuído para estimular as habilidades das crianças e na sua integração dentro da comunidade. Todos os planos e projetos do nosso ponto propõem às crianças, adolescentes e jovens elementos que estimulam as suas potencialidades nas dimensões estética, emocional, cognitiva, motora e social, de forma a enriquecer as suas experiências sociais e, simultaneamente, promover o reconhecimento de seus lugares e fazeres na comunidade. Projetos de futuro: valorizar e promover diferentes expressões culturais locais com crianças, incentivando a criação e a manutenção de grupos musicais. Abaixo do texto, há uma fotografia mostrando crianças e adolescentes sentadas no chão, ensaiando um passo de dança em uma sala com piso escuro, paredes verde claro e de um lado com bogós e um portão de grade de ferro. A outra imagem traz 6 meninas abraçadas com vestidos coloridos e uma pintura branca nos seus rostos. A fotografia em página inteira mostra um grupo de 8 meninas com o céu coberto de nuvens brancas e alaranjadas ao fundo. Elas estão usando camisetas brancas com a logomarca da Rede Cearense Cultura Viva, Cultura e Infâncias. A imagem seguinte traz um menino e 4 meninas em pé em uma sala de informática, segurando notebooks pretos. Atrás deles há uma parede com banners coloridos, onde está escrito Cultura na Comunidade. Abaixo, com letras brancas, estão os contatos da associação. Endereço: Rua Alfredo de Holanda Campelo, 281, bairro Jatobá, Iracema, Ceará. E-mail: filhosesperançairacema@gmail.com. Telefone: 889-9915-5218. Instagram: @Ponto de Cultura Filhos Esperança. Página com fundo branco e letras pretas. Cultura e cultura viva. Então, o que é cultura? Cultura é um daqueles conceitos disputados por várias áreas do conhecimento e que desfruta de um uso maciço, tanto entre pessoas que se dedicam, quanto entre aquelas que não se dedicam ao estudo do tema. Embora a visão mais comum vincule cultura principalmente ao campo das linguagens artísticas, as chamadas expressões culturais populares, ao patrimônio, à tradição e à memória, e estas vinculações não estejam incorretas, elas revelam apenas a superfície, a parte mais visível do que denominamos cultura ou mesmo seus efeitos. Sobre um conceito capaz de ser simultaneamente mais abrangente e nos ajude a compreender o que é e como a cultura influencia nas nossas vidas, avaliamos como muito relevantes as contribuições de um antropólogo chamado Clifford Geertz, quando nos diz, por exemplo, que esta se constitui como uma teia de significados tecida por nós mesmos e na qual estamos enredados. Mas que as referidas teias são compostas fundamentalmente por significados construídos nas relações sociais e com alcance coletivo.
São essas teias de significados que estabelecem lugares, performances, hierarquias e valores, conformam hegemonias e estabelecem padrões e normas institucionalizadas ou não, seja no nível mais privado das moralidades, seja no nível mais objetivo e público, por exemplo, dos caminhos políticos e econômicos de um país. O mais importante disso tudo, no entanto, é que se essas teias de significados foram tecidas por nós em nossas relações ao longo do tempo, outras teias podemos tecer. Teias que, por exemplo, ajudem a estruturar uma vida mais justa, prazerosa, solidária e onde interesses individuais e ideias de meritocracia típicas do capitalismo cedam lugar aos interesses comunitários e ideias para o bem viver. Seguindo esse pensamento, embora a cultura não se restrinja à arte e outros campos citados acima, a arte que fazemos, como trabalhamos a memória ou atualizamos nossas tradições, são questões fundamentais que ajudam a construir teias que acolhem ou teias que nos aprisionam. Que teias estamos construindo? Cultura viva. De onde vem essa ideia? A ideia-conceito de cultura viva surge no primeiro governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um programa de governo ligado ao Ministério da Cultura. Herdeiro do acumulado de uma série de outras iniciativas culturais de esquerda, abre parêntese, por exemplo, o teatro político e os círculos de cultura, dentre outros, fecha parêntese, da luta contra a ditadura civil-militar brasileira e da cena política que levou Lula à presidência da República, o Cultura Viva se configura como uma política cultural mais importante até hoje já instituída em nosso país. Essa política teve à frente em seu nascedouro o ex-ministro Gilberto Gil e seu secretário Célio Turino, e orientava suas ações para os sujeitos e populações, bem como seus fazeres, historicamente invisibilizados pela produção cultural hegemônica e capitalista. O Cultura Viva promoveu ainda uma aposta político-pedagógica muito relevante, investir naquilo que esses sujeitos e populações apresentavam como potências e não nas suas carências, a lógica mais comum utilizada pelas políticas públicas. Isso só foi possível pela convicção de que existe uma riqueza tanto simbólica quanto material espalhada pelos 4 cantos do Brasil, uma riqueza desprezada pelo mercado e por um padrão hegemônico eurocentrado e condenada e perseguida pelo conservadorismo e o fundamentalismo. Por outro lado, organizações culturais latino-americanas que já trabalhavam como um sul semelhante ao do Cultura Viva, como por exemplo o Teatro Comunitário Argentino e a Rede Latino-Americana de Arte para a Transformação Social, atentas à experiência brasileira em política pública, acolhem essa ideia-conceito que começa a ser disseminada por todo o continente. Ao nome Cultura Viva se acrescenta o termo, abre aspas, comunitário, fecha aspas, o que densifica e delimita o sentido brasileiro. Conformava-se, assim, um movimento que no início dos anos 2010 passa a ter contornos continentais. O Cultura Viva, ou Cultura Viva Comunitária, como denominam os outros países latino-americanos, emerge assim de distintos lugares, mas com similitudes que possibilitam a conformação paulatina de um movimento político-cultural latino-americano que teve a política cultura viva brasileira como elemento, em seu início, aglutinador e orientador. Movimento sociopolítico-cultural e políticas públicas, duas faces do Cultura Viva. O Cultura Viva no Brasil se inicia como uma política de governo e se torna, em 2014, uma política de Estado. Na maioria dos outros países latino-americanos, todavia, surge das organizações culturais, influenciadas pela experiência brasileira, que se articulam mirando, em grande medida, ter em seus países políticas públicas a exemplo da constituída no Brasil. O que há de importante nesse cenário é destacar que o Cultura Viva se tornar uma política pública é uma possibilidade no campo político institucional. Uma possibilidade, evidentemente, pela qual devemos lutar, pois é através das políticas públicas que se busca garantir as condições de cidadania, de justiça, de diversidade e de equidade possíveis dentro do sistema desigual, por natureza, no qual vivemos. No entanto, é uma necessidade vital e inadiável que as organizações que se identificam com os horizontes políticos do Cultura Viva, ainda em construção, pois se trata aqui de um movimento muito jovem, assumam o desafio de fortalecê-lo
conceitualmente como movimento político-cultural e de esquerda. Alguém pode perguntar, por que de esquerda? Objetivamente, porque o movimento Cultura Viva tem percebido que não é possível promover no campo político-econômico hegemônico capitalista justiça social, vida digna, bem viver para todas e todos, posto que é um sistema que se baseia fundamentalmente na exploração e na acumulação. Por outro lado, não é possível promover no campo sociopolítico hegemônico conservador e fundamentalista a mesma justiça social, vida digna, bem viver para todas e todos, posto que é um sistema discriminatório com traços, por exemplo, racistas, machistas e LGBTQI-fóbicos. Não abraçar esse desafio, o que significa também não radicalizar na autonomia do movimento frente aos governos, apequenará o próprio movimento paulatinamente a ponto de, num tempo não muito distante, não passar de um campo que abre oportunidade a acesso a recursos sem nenhum compromisso com mudanças sociais estruturais. E as organizações e coletivos que se designam como de cultura viva, meros usuários de uma política pública preocupados utilitariamente em levar algo para casa e somente para suas casas. Cultura viva no Ceará, no Brasil e na América Latina hoje. No Ceará, felizmente, temos um movimento que tem logrado êxitos tanto organizativos quanto legislativos e de incidência sobre o executivo estadual. No âmbito brasileiro, infelizmente hoje, em 2021, nosso movimento se encontra desarticulado e com pouca capacidade de mobilização e incidência, a não ser em alguns outros estados como Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Em termos latino-americanos, atualmente já são mais de 17 países onde existem organismos que se identificam como de cultura viva comunitária, realizando bienalmente, dentre outras ações, os congressos latino-americanos de cultura viva comunitária. Nos três âmbitos, para além dos desafios permanentes de articulação e mobilização do movimento, surge com muita força uma necessidade, a de definir mais nitidamente princípios e horizontes políticos do próprio movimento, e nesse contexto, 4 eixos têm sido importantes nessas reflexões e construções, a saber, as perspectivas anticapitalistas, descoloniais, despatriarcais e do bem viver. Aqui precisamos fazer 3 considerações. A primeira se refere à origem do termo bem viver, abre parêntese, buen vivir, em espanhol, fecha parêntese. Este deriva das palavras sumac causai, da língua quichua, que significa viver em plenitude, e representa uma valiosa contribuição dos povos originários latino-americanos para a construção de outros modelos de sociedade não predatórios, não parasitários, baseados na colaboração, na reciprocidade, na complementariedade nas relações tanto entre humanos quanto entre nós e a natureza. Este deriva das palavras, abre aspas, sumac causai, fecha aspas, da língua quichua, que significa, abre aspas, viver em plenitude, fecha aspas, e representa uma valiosa contribuição dos povos originários latino-americanos para a construção de outros modelos de sociedade não predatórios, não parasitários, baseadas na colaboração, na reciprocidade, na complementaridade, nas relações tanto entre humanos quanto entre nós e a natureza. A segunda consideração é que o bem viver não pode ser compreendido como a busca pelo paraíso perdido na Terra. Antes, é um dispositivo ético-político orientador das nossas existências, inclusive naquilo que podemos ter de mais contraditórios. A terceira, não há possibilidade de se pensar numa cultura que seja adjetivada viva em contextos de morte, criados pelo capitalismo, mas também pelo machismo e pela colonialidade do saber e do poder que ainda orientam nossas nações latino-americanas. De modo análogo, não é possível pensar nas relações entre cultura viva e infâncias, foco dessa cartilha, sem estarmos orientados por um horizonte despatriarcal, anticolonial e anticapitalista. Seguimos então conversando sobre infâncias e direitos.
A fotografia em página inteira com filtro alaranjado traz detalhes de perfil e costas de meninos sentados desenhando à volta de uma mesa branca onde há lápis de cor espalhados. À frente da imagem está escrito com letras brancas: Fundação José Alves Magalhães, de Aurora, Ceará. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e texto com letras brancas. Fundação José Alves Magalhães. A Fundação José Alves Magalhães surgiu quando seus idealizadores perceberam a necessidade de criar uma instituição independente que se empenhasse em promover, produzir e compartilhar cultura na cidade de Aurora, Ceará. Entendemos a cultura como um agente transformador de vidas, sendo, portanto, sempre necessário incentivar crianças, jovens e adultos a estarem inseridos nos processos locais de produção cultural. A infância é uma das fases mais belas e de maior facilidade de aprendizado. Por isso, a Fundação busca contribuir na formação cognitiva e pessoal das crianças através de rodas de leitura, contações de histórias, oficinas de música, literatura de cordel, dentre outras ações. Neste sentido, os trabalhos desenvolvidos com as infâncias trazem uma imensa satisfação para esta instituição, que busca sempre aprender com as descobertas culturais da criançada e de todos os frequentadores desse espaço. A imagem em página inteira mostra detalhe do rosto de um menino negro de cabelo bem curto, vestido numa camiseta branca e usando uma máscara branca com a logomarca da Rede Cearense Cultura Viva, Cultura e Infâncias. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e uma fotografia com um menino e uma mulher em pé segurando uma camiseta branca com a logomarca da Rede Cearense Cultura Viva, Cultura e Infâncias. O menino está de máscara preta e veste uma camiseta amarela e uma bermuda colorida. A mulher tem cabelos longos e pretos, usa óculos e uma máscara com a logomarca da Rede Cearense Cultura Viva, Cultura e Infâncias. Uma blusa amarela, um colete de renda preto e uma calça comprida preta. Eles estão à frente de estantes de livros de ferro coloridas. Abaixo, com letras brancas, estão os contatos da associação. Endereço: Rua São José, 51, Vila Tupi, Aurora, Ceará. E-mail: fundaçãojam@gmail.com. Telefone: 859-9901-9465. Instagram: @Fundação José Alves. A fotografia em página inteira com filtro alaranjado mostra 3 meninas usando a camiseta branca da Rede Cearense Cultura Viva, Cultura e Infâncias e shorts. Elas tocam instrumentos de percussão. 2 estão em pé e a outra sentada. As 3 têm cabelos cacheados. À frente da imagem está escrito com letras brancas: Instituto 3 Arte de Cascavel, Ceará. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e texto com letras brancas. Instituto 3 Arte. Em meio às casas, ateliês de um pequeno povoado conhecido por Moita Redonda, onde as pessoas com seus saberes ancestrais, vindos de um tempo já imemorial, transformam o barro colhido no rio mal cozinhado que banha o povoado, em diversas peças que vão desde pequenos cavalinhos de brinquedo e apitos até purrões, grandes potes usados para armazenar água. Encontra-se desde 2010 o Instituto 3 Arte, Arte, Tecnologia e Educação. Nesse ambiente lúdico e rural, onde tudo se faz de forma artesanal, com ferramentas, como pedaços de cabaça, sabugos de milho e sementes, que propomos facilitar um diálogo da arte ancestral com a arte contemporânea, em projetos como o Grupo Uirapuru, Orquestra de Barro, o Mataquiri Museu,
a Escola de Artes Moita Redonda, destacando as ações voltadas principalmente às crianças e jovens. Abaixo do texto tem uma foto da sede do Instituto, uma casa simples com um alpendre na frente, uma porta de entrada, chão de terra e galhos de árvores caindo sobre o telhado. No alpendre há alguns objetos e jarros de barro no chão. A foto ao lado mostra a sala do interior da casa, com mesas e cadeiras de madeira, máquinas de costura, um armário aberto com objetos de trabalho e 3 mulheres, 2 sentadas à frente de uma mesa costurando, de máscaras e cabelos presos num coque, e outra sentada no chão, de costas. A fotografia em página inteira mostra um grupo de percussão formado por 4 jovens e um homem. 3 estão sentados com seus instrumentos à frente e 2 estão em pé mais atrás. Eles vestem uma bata comprida nas cores marrom, vermelha, amarela, verde e azul e calça comprida. O cenário é ao ar livre, composto por um tipo de cúpula feita de galhos secos, iluminada com uma luz vermelha e com árvores em volta, e o chão é de terra. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e a imagem de um menino pardo de cabelos escuros e curtos, vestindo camiseta branca com a logomarca da Rede Cearense Cultura Viva, Cultura e Infâncias, tocando um xilofone grande de madeira. Ao lado tem uma escultura de barro em formato de um rosto de uma pessoa e atrás um fundo preto. Abaixo, com letras brancas, estão os contatos do Instituto. Endereço: Povoado Moita Redonda, sem número, Mataquiri, Cascavel, Ceará. E-mail: 3arteinstituto@gmail.com. Telefone: 859-8831-5441. Instagram: @Grupo Uirapuru. A fotografia em página inteira, com filtro alaranjado, retrata uma pequena mostra de uma plateia sentada de costas e 3 jovens fazendo uma apresentação teatral. Elas estão com vestidos longos em tons claros e arranjos de flores no cabelo. Uma está em cima de um tronco de madeira e traz umas asas como de anjo. Outra está sentada no chão e a terceira em pé um pouco mais à frente. À frente da imagem está escrito com letras brancas: Ponto de Cultura Acauã das Artes de Itaitinga, Ceará. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e texto com letras brancas. Ponto de Cultura Acauã das Artes. O Acauã das Artes é a versão mais bonita da história do grupo de teatro Acauã, em seus 31 anos de arte em Itaitinga, pois traz consigo a essência do fazer e do brincar, dando asas cada vez maiores à imaginação de dezenas de crianças, adolescentes e jovens da comunidade da Ponta da Serra e dos bairros adjacentes. Desde 2009, o Acauã vem transformando vidas através da oferta de oficinas e cursos que resultaram nas montagens de espetáculos, dentre eles a peça Mãe Natureza, a performance Brincadeiras de Crianças e o Boi Itaitinga, em cartaz há 11 anos. O Acauã também atua na construção e fortalecimento das políticas públicas voltadas aos pontos de cultura do estado do Ceará, integrando a Comissão Cearense Cultura Viva e a Rede Cearense Cultura Viva de Cultura e Infâncias. Abaixo do texto há 2 fotografias, uma de um grupo com várias crianças e adultos, uns em pé e outros sentados, algumas fantasiadas, e atrás um cenário feito com tecido mostrando o céu. A outra fotografia traz uma encenação da Paixão de Cristo, com um homem de cabelos longos, cacheados, de barba, vestindo uma túnica branca e bege em cima de um burrinho, e meninos em volta vestindo túnicas brancas com faixas verde e azul marinho, carregando ramos de palmeira. Há uma imagem em página inteira de 2 meninas fantasiadas de palhaças.
Uma tem os cabelos longos, lisos e castanhos, o rosto pintado com tinta branca e desenhos de flor e coração nas bochechas, sobrancelhas roxas, batom e nariz vermelhos, boina roxa e roupa colorida. A outra está escondida atrás de uma câmera fotográfica e aparecem apenas detalhes, como sua boina vermelha, sobrancelhas azuis, uma blusa branca e saia de tule laranja. Atrás das meninas tem uns tecidos coloridos pendurados. A fotografia em página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda retrata 6 meninos fantasiados de palhaços com macacões bem coloridos e folgados, rostos pintados e chapéus ou perucas na cabeça. Todos estão em cima de pernas de pau. Abaixo, com letras brancas, estão os contatos do ponto de cultura. Endereço: Rua Boa Esperança, 107, Ponta da Serra, Itaitinga, Ceará. E-mail: institutoacauandecultura@gmail.com. Telefone: 85-98126-9142 e 85-98558-9501. Instagram, @Grupo de Teatro Acauã. Página com fundo branco e letras pretas. Infâncias. Sobre a importância de falarmos em infâncias plurais. Costumamos pensar numa primeira mirada, que infância se refere, sobretudo, a uma fase ou período da vida que antecede a adolescência e se opõe, em termos de capacidade, ao que se faz na vida adulta. Essa concepção parece ser predominante e socialmente/culturalmente reconhecida como verdadeira. É como se a nossa percepção de infância, que é social e historicamente construída, indicasse como único critério para o estabelecimento do que é a infância o tempo. Como se pudéssemos definir um exato período de vida de quando ela se inicia e quando ela termina, tendo por base uma ideia padrão de amadurecimento físico-cognitivo a ser atingido pela criança, o que configuraria uma espécie de calendário maturativo. Esta noção não problematiza as condições políticas, sociais, econômicas e culturais através das quais nossas vidas se constituem, gerando uma infinidade de possibilidades de trajetórias de vida. Levássemos em conta todos esses aspectos, teríamos uma visão mais complexa das infâncias, social e historicamente contextualizadas. Uma percepção mais cuidadosa e atenta sobre o assunto nos parece muito importante porque nos tira de uma visão mais rígida e idealizada do que é a infância, conferindo-lhe materialidade, pois o ser criança e suas vivências infantis não cabem em idealizações, sendo material e simbolicamente construídas. As condições concretas de existência, os processos ou situações que atravessam as vidas das crianças, pertencimentos familiares ou comunitários produzem infâncias muito diferentes. E não apenas diferentes, mas desiguais. O entendimento da infância como período ideal que se desdobraria igualmente para todos é uma construção da modernidade capitalista, que produziu a infância como o outro de uma adultez produtiva, para a qual as crianças foram e são diferentemente direcionadas, sempre como um via a ser, abre parêntese, projeção para o adulto, profissional que se tornarão, fecha parêntese. Pensando e agindo nessa direção, esquecemos que as crianças são presente e não apenas futuro. A afirmativa de que há infâncias plurais e singulares em oposição à ideia de uma infância universal, decorre da compreensão de que somos subjetivamente constituídos pelos atravessamentos quanto aos lugares que vivemos, abre parêntese, território, fecha parêntese. A classe social que somos parte e com a qual somos identificados, pela raça, etnia, a qual pertencemos ou somos localizados, assim como pelas marcas das vivências de gênero e sexualidades, dentre outros marcadores, abre parêntese, características, fecha parêntese. Desta maneira, falamos em modos de ser criança, múltiplos e que não podem ser normatizados segundo uma régua que definiria o correto e o esperado socialmente. Nem sempre o que predomina na sociedade
foi pactuado eticamente pelas pessoas que vivem em suas diferenças nessa coletividade. Embora tenhamos o entendimento da criança como um sujeito social, concepção que tem se desdobrado em lutas políticas e epistêmicas, por exemplo, com a noção das crianças como sujeitos de direitos e produtoras de cultura, estas concepções existem lado a lado daquelas que continuam naturalizando as desigualdades sociais e, com isso, apagando as condições e interesses que sustentam a idealização de uma única forma de ser criança como a mais verdadeira e adequada. O papel social da criança, ou seja, o modo como é vista pela sociedade naquilo que pode e é capaz ou não de fazer, do quão deve ser protegida, do que sabe ou não, produz-se cotidianamente, na confluência de muitos fatores, das culturas, do entendimento dessa vivência e período da vida, da própria experiência da criança, da realidade social e econômica, do seu reconhecimento ou não como cidadã, do pertencimento étnico, racial, do gênero, da cultura lúdica, do acesso ao território, à escolarização, do modo como a criança participa ou não dos movimentos políticos, organizações de sociedade civil, organizações não governamentais, entre outros. É importante que a compreensão de diferentes modos de ser criança nos leve a uma ética que não estigmatiza e valora as experiências subjetivas pelo crivo do poder econômico e de estilos de vida marcados pelo individualismo e promoção pessoal. Uma criança de classe média alta, moradora de uma metrópole urbana, com determinadas condições socioeconômicas, vive diferentemente de uma criança, filha de pescadores da região litorânea, por exemplo. Compreender o que são suas experiências passa por entender suas relações com o território e classe, e que se somam ao fato de pertencerem a um grupo geracional específico. Para que sejam compreendidas como sujeito social, precisamos olhar a primeira para além do que a padroniza como uma vida digna de ser vivida e protegida em detrimento de outras. Quanto à segunda, é preciso enfrentar a possibilidade de violações aos seus direitos praticados corriqueiramente pelo Estado, por efeito de visões preconceituosas e que não valorizam culturas locais e seus modos de conhecer e viver. Crianças são ativas politicamente e constroem culturas. As culturas são constituídas pelas relações sociais e convivência em que se dão processos coletivos de significação ou produção de sentidos. Para a antropologia da infância, as crianças constroem e intervêm na dinâmica cultural dos espaços em que marcam presença, como as suas comunidades, territórios, escolas, famílias, projetos dos quais fazem parte. Entender a criança como ser ativo distancia-se da ideia da criança como aquela que recebe algo passivamente, relação em que o adulto seria aquele qualificado para a transmissão dos conhecimentos existentes. Essa centralidade caracteriza o que chamamos de sociedades adultocêntricas, em que a figura adulta, escolhida como modelo, detém saberes que devem ser repassados às crianças, invisibilizando suas formas de interpretar os mundos, assim como também as aprendizagens intergeracionais, entre crianças e os mais velhos, entre jovens e crianças. No entanto, elas criam ligações entre os adultos e entre seus pares nas brincadeiras, pelas perguntas, respostas e descobertas. Segundo a estudiosa Clarice Cole, a produção de cultura é feita pelas crianças a partir do seu contato com o que lhe foi passado pelo adulto e pelo que foi construído ou inventado junto de outras crianças. Essas duas maneiras se complementam para que a cultura de determinada comunidade ou espaço seja repassada entre as gerações. Não é fixa e se modifica com as intervenções dos mais novos. Os pontos de cultura que compõem a Rede Cearense de Cultura Viva em Infâncias, apresentados nessa cartilha, têm contato direto com crianças e adolescentes através de projetos e atividades. Citam, em suas experiências, a presença de crianças em seus cotidianos e nas movimentações da comunidade, visibilizando que o protagonismo das crianças na produção da cultura não é somente observado durante uma atividade planejada e proposta pelos pontos de cultura, como teatro, dança, roda de conversa, contação de história, confecção de instrumento, percussão. As falas, questões e ações trazidas por elas durante essas atividades, nos corredores das instituições e ou nos chats do Google Meet, usado frequentemente no período de intenso isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, são maneiras de construir cultura entre pares.
Considerar os movimentos das crianças é importante para pensarmos como se colocam na dinâmica dos territórios. Populações com, e não somente para esse segmento da população, é uma aposta na participação das crianças para construir caminhos que levem ao seu reconhecimento como atuantes no presente e não apenas como um vir-a-ser do adulto. Essa perspectiva sobre a infância como um sujeito política e culturalmente produtor e não somente receptor de sentidos e significados, guarda total sinergia com um elemento central para o Cultura Viva. Referimos-nos à própria noção do comunitário, tão cara aos movimentos Cultura Viva dos outros países latino-americanos. O comunitário como espaço material e imaterial constituído por sujeitos de todas as gerações, gêneros, raças e orientações sexuais, dentre outros marcadores, exceto classe social, pois este, por definição, só existe da desigualdade, só pode lograr um equilíbrio social dinâmico ou promover bem-viver a partir de uma participação ativa de todas e todos nos processos comunitários. Uma participação que minimize as relações assimétricas e desiguais de poder por meio de noções de colaboração, reciprocidade, complementaridade e profunda afirmação do outro como capaz. A imagem em página inteira com filtro alaranjado mostra uma menina vestida com a camiseta branca com a logomarca da Rede Cearense Cultura Viva, Cultura e Infâncias e um short bege. Ela usa óculos e está com o cabelo preso e está fazendo bolas de sabão. À frente da imagem está escrito com letras brancas Associação Cultural Arte na Praça de Guaraciaba do Norte, Ceará. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e texto com letras brancas. ACAP, Associação Cultural Arte na Praça. Desde sua fundação, prioriza a criança do brincar à educação. A ACAP tem como missão desenvolver ações para o público infantil. São diversas as atividades artísticas nas linguagens da dança, desenho, pintura e música, que vão desde o aprendizado de instrumentos musicais ao canto coral, literatura, informática e tantas outras atividades lúdicas. Além de atuar junto aos pais e ou responsáveis sobre a importância de entender e conhecer os direitos da criança e do adolescente, para que estes sejam verdadeiramente garantidos. Abaixo do texto, há uma foto de uma menina vestida com camiseta branca da Rede Cearense Cultura Viva, Cultura e Infâncias e uma mini saia preta, com cabelos longos presos numa trança lateral e máscara marrom, segurando um brinquedo artesanal. Ela está em pé, à frente de uma parede azul e de uma janela branca com grades de ferro pretas, e ao lado de um banner da Rede Cearense Cultura Viva, Cultura e Infâncias. Fotografia em página inteira de uma menina de aproximadamente 4 anos, de cabelos cacheados na altura do ombro, presos de um lado por uma fivela, vestida com a camiseta branca da Rede Cearense Cultura Viva, Cultura e Infâncias, segurando um brinquedo artesanal feito de garrafa PET. Ela está num espaço aberto de chão de terra e plantas ao fundo. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda, e uma foto de 2 meninos vestidos com a camiseta branca da Rede Cearense Cultura Viva, Cultura e Infâncias, bermudas e máscaras, um de costas e outro de frente. Eles estão em uma sala de chão de cimento batido e paredes de tijolos expostos, com o banner da Rede Cearense Cultura Viva, Cultura e Infâncias pendurado em um dos lados, e brincam de vai e vem feito com garrafas PET. Abaixo, com letras brancas, estão os contatos da associação. Endereço: Avenida Tenente Matias, 135, Centro, Guaraciaba do Norte. E-mail: acapgba20@gmail.com. Telefone: 889-9989-4153. Instagram: @projetoacap.
A imagem página inteira com filtro alaranjado traz crianças sentadas em círculo em cadeiras de plástico brancas, todas com camisetas brancas da Rede Cearense Cultura Viva Cultura Infâncias, máscaras pretas ou brancas, os meninos com chapéu de palha e as meninas com tiaras de flores. Tem ainda duas mulheres, uma sentada usando camiseta e short pretos e máscara colorida, e outra no meio do círculo, com roupa vermelha, cinto e máscara pretos e um chapéu de palha. O lugar está enfeitado com bandeirolas coloridas e desenhos na parede. À frente da imagem está escrito com letras brancas: Ponto de Cultura Candeeiro Lumiar de Milhã, Ceará. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e texto com letras brancas. Ponto de Cultura Candeeiro Lumiar. A música na vida da criança cumpre um papel bastante importante, estimulando diversas habilidades, tais como inteligência, criatividade, memória, imaginação e a linguagem, facilitando assim o processo de aprendizagem da mesma. Ao se trabalhar com o canto, especialmente em grupo, como no caso do Coral dos Pequenos Cantores de Milhã, as crianças desenvolvem o senso de organização e respeito ao próximo de modo mais fácil, agradável e divertido, exatamente pela mediação da música. No trabalho do ponto, aliamos o aprendizado de técnicas de canto e de afinação com noções de cidadania, contribuindo de forma positiva para sua socialização e comunicação com outras crianças e com o mundo ao seu redor. A foto em página inteira mostra um grupo de crianças em pé, todas com máscaras e camisetas brancas da Rede Cearense Cultura Viva Cultura Infâncias, em uma área aberta coberta com telhado de amianto e enfeitada com bandeirolas coloridas. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e uma imagem da frente da sede do Ponto de Cultura, uma casa de taipa com porta e janelas azuis e toda enfeitada com bandeirolas coloridas, bonecos espantalhos pregados na parede e um banner da Rede Cearense Cultura Viva Cultura Infâncias. À frente, há uma cadeira de balanço de madeira com assento e encosto de tecido estampado e uma mesinha com as camisetas da rede para serem distribuídas. Abaixo, com letras brancas, estão os contatos do Ponto de Cultura. Endereço: Parque Beija-Flor, sem número, bairro Milhã Velha, Milhã, Ceará. Site: www.museufundaçãohugopinheiro.com.br/ponto-de-cultura. Telefone: 889-9970-7225. Imagem em página inteira com filtro alaranjado de crianças e adolescentes fazendo uma apresentação artística em um espaço aberto à frente de uma piscina. Elas vestem um macacão de mangas compridas, rosa com detalhes em azul marinho e touca na cabeça, e estão dispostas numa pirâmide humana. À frente está escrito com letras brancas: Ponto de Cultura, Instituto Manuel Braga de Aracati, Ceará. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e texto com letras brancas. Ponto de Cultura, Instituto Manuel Braga. Era um espaço muito engraçado. Nascemos sem teto, sem paredes e sem nada, só com a vontade enorme de melhorar vidas. Nascemos livres no gigantesco palco da vida, a rua. Mas era um espaço com grande esmero na Rua C da Vila Rafael. Ali se podia aprender direito, circo, música, dever de casa, até mesmo um lero-lero. E um anjo veio e nos acolheu, nos dando abrigo e aconchego. E daí outros anjos apareceram nos abraçando, nos incentivando e fazendo parte do nosso sonho. Porque um sonho não se sonha só, e se sonhar não virará realidade. Mas se todos sonharem juntos, deixará de ser sonho para se tornar real. E o sonho se realizou.
Oferecemos aulas, oficinas, cursos, tudo com muito amor. Quem quiser nos encontrar abaixo, vou deixar as trilhas do nosso lugar. Abaixo do texto, há 2 imagens. Uma de um grupo de crianças numa sala, sentadas em um tapete emborrachado laranja, em círculo, algumas segurando balões e com uma folha de papel branca ao centro. Na outra imagem, há 2 meninas num tapete emborrachado rosa, uma deitada de costas, levantando a outra com os braços e pernas. As 2 estão com calça legging rosa e camiseta. Fotografia em página inteira de um adolescente de cabelo bem curto, de costas, vestido em um macacão de malha azul, com mangas compridas, fazendo uma performance pendurado num tecido branco, com um foco de luz intenso sobre ele. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e uma foto de 2 jovens fantasiadas de palhaças com roupas bem coloridas e rostos pintados, e uma delas com o nariz vermelho de plástico, segura a outra nos braços. Abaixo, com letras brancas, estão os contatos do Ponto de Cultura. Instagram, @instituto_Manuel_Braga. Página com fundo branco e letras pretas. Direitos das crianças e a Rede Cearense de Cultura Viva em Infâncias. Crianças são cidadãs e têm direitos garantidos no território brasileiro. No Brasil, quando falamos sobre direitos de crianças, consideramos tanto as instâncias legais, como legislação, normativas, documentos e declarações, e também as leituras produzidas pela sociedade acerca dos direitos desses segmentos. Uma dessas concepções sinaliza a tensão, a exemplo do desconhecimento, distorção e ataques ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, o que define uma postura menorista, ou seja, concebendo as crianças, sobretudo aquelas em situação de pobreza, negras, residentes de comunidades periferizadas, como carentes, desprovidas de reconhecimento como existências que importam. Há diferentes modos de narrar a efetivação desse campo de direitos para as infâncias. Ao ouvirmos expressões como, abre aspas, é sempre para eles serem protagonistas, fecha aspas. Abre aspas, a gente mostra muito para eles o que eles podem ser, fecha aspas. Abre aspas, tem direito à arte, ter direito à educação, fecha aspas. Em conversas com os pontos de cultura, acompanhamos as práticas produzidas por eles no que se refere às relações infâncias e culturas. Vale lembrar que o reconhecimento da criança como sujeito de direitos é algo recente no nosso país. Isso se materializa fortemente pelos desafios de compreensão e operacionalização de marcos legais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, além da falta de espaços de debate sobre infâncias e suas singularidades na sociedade. Sobre isso, os pontos de cultura sinalizaram a necessidade de espaços de partilha em rede, aprofundando sentidos coletivos e situados. O ECA como novo paradigma. A pesquisadora Esther Maria de Magalhães Arantes, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, lembra-nos que a questão dos direitos de crianças no Brasil propõe não somente reconhecer a permanência de situações de pobreza e ou processos de exclusão, mas de afirmar que o ECA foi criado como um novo paradigma de proteção integral, que nem sempre parece bem compreendido pelos atores institucionais do sistema de garantia de direitos e da rede de atendimento. Ter o ECA é afirmar outro modo de se relacionar / experimentar com as infâncias, consolidando outro paradigma ético, impactando na leitura e no enfrentamento das violações de direitos de crianças e adolescentes, exigindo-nos práticas localizadas, partilhadas, afetivas, políticas e cognitivas. Com o advento do ECA, que surge em substituição ao Código de Menores, reconhece-se nas crianças sua condição de sujeitos de direito, ultrapassando uma visão limitada, adultocêntrica e moralmente preconceituosa que colocava as crianças na condição de objetos do direito. Esse desafio em curso para a nossa sociedade chama a atenção para os impactos da globalização nos direitos da infância.
há uma complexidade que mostra uma discrepância entre a forma como os direitos humanos são construídos e institucionalizados no âmbito internacional e a realidade local de milhões de crianças. Isso se materializa nos índices alarmantes quanto ao agravamento da situação mundial da infância. Segundo dados do Cenário da Criança e do Adolescente 2019, feito pela Fundação Abrinq, com base nos dados mais recentes do IBGE, 22,6% das crianças e adolescentes com idade entre 0 e 14 anos viviam em situação de extrema pobreza. Tal cenário corresponde a 9,4 milhões de crianças com renda domiciliar per capita mensal inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo. Quando nos deparamos com uma realidade de desigualdades que afetam o segmento das infâncias, é comum ouvirmos a expressão, abre aspas, crianças carentes, fecha aspas, para justificar a vulnerabilidade da criança e a predominância de ações de cunho protecionista e que, ao mesmo tempo, naturalizam e invisibilizam condicionantes dessa vulnerabilização. Diante disso, o debate sobre práticas protetoras no Brasil poderia se beneficiar de um escopo maior de análises, não se reduzindo exclusivamente à assistência que foi direcionada historicamente para crianças em situação de, abre aspas, vulnerabilidade, fecha aspas, social. Abre parênteses, Libardi, Castro, 2017, fecha parênteses. Políticas públicas para as infâncias e cultura. O que há de potência? Um campo no qual sentimos a necessidade mais urgente de mudança de paradigma é o das políticas públicas, visto que esse dispositivo é fundamental para a minorização das condições adversas de vida de infâncias pobres, marginalizadas e ou, abre aspas, vulneráveis, fecha aspas. Porém, o campo das políticas públicas é atravessado por signos da carência, do risco e da proteção em nome de um suposto cuidado, contribuindo para processos de governo e culpabilização da vida das crianças, de adolescentes e de suas famílias empobrecidas. Abre parêntese, Correia, Zamora e Bicalho, 2018, fecha parêntese. Ao pensar a relação infâncias e desigualdades no Brasil, a pesquisadora Fúvia Rosenberg, da Universidade de São Paulo, USP, aponta que a produção acadêmica, ativista e de órgãos governamentais sobre infância trata a desigualdade social da ótica das dominados, dominadas e não dos dominadores e dominadoras. Raramente problematiza-se o revés, no caso, o adulto branco de classe média. Analisando o campo de conquistas no âmbito dos direitos, a autora descreve que as políticas públicas para as crianças são fragmentadas e que, por mais que a nossa legislação seja considerada avançada, observamos a tensão entre os direitos à proteção e os direitos à autonomia, norteada mais pelos direitos individuais que pelos coletivos. Diante disso, como as ações culturais contribuem para essa afirmação / fortalecimento de direitos? Uma pista importante é a potência do trabalho intersetorial desenvolvido nos pontos de cultura, possibilitando o acesso das crianças e dos seus familiares à rede socioassistencial. Ao ouvirmos expressões como, abre aspas, nós temos muita ligação porque além da arte, existe a parte também da saúde mental, fecha aspas. Abre aspas, porque tudo engloba a vida, fecha aspas. Abre aspas, a gente tem parcerias, a gente faz esses links porque nós sozinhos a gente não consegue, fecha aspas. A dimensão intersetorial nesse sentido ocupa um lugar de produção / fortalecimento de direitos, onde associa diversos setores para pensar nesse acompanhamento integral da criança. A intersetorialidade como rizoma trata-se de uma rede de relações que podem ser tecida em diversas direções, possuindo estratos e invenções diversas. Esse fazer demarca o compromisso dos profissionais, o conhecimento das contribuições do próprio setor e de outros setores do equipamento e o conhecimento do território. Abre parênteses. Romagnoli, 2017, fecha parêntese. As atividades desenvolvidas pelos pontos de cultura possibilitam também o contato com outros espaços, sendo entendido como encontro com as diferenças, apresentando-se como contribuição no fortalecimento dos direitos das crianças dentro de uma dimensão micropolítica dos direitos das crianças, ou seja, relacionada às vivências cotidianas e à expansão dos territórios existenciais por meio dessas atividades.
Assim, questões raciais, de sexualidade, de gênero, de classe e de território passam a ocupar um lugar próximo do cotidiano das crianças. Isso nos faz pensar na importância da interseccionalidade, ao pensar no planejamento das intervenções com as crianças, sendo uma ferramenta de análise dos marcadores sociais que constituem as infâncias. Nesse contato com a diferença, as categorias classe social, gênero e etnia, raça, se entrelaçam com a categoria idade, produzindo, no prisma interseccional, múltiplas desigualdades e hierarquizações nesses cotidianos. Abre parênteses, Santiago, 2020, fecha parênteses. Neste cenário, ainda são muitos os desafios, destacando-se questões estruturais para a execução das ações, extensão do trabalho com a família e continuidade dos projetos. Contudo, as práticas experimentadas pelos pontos de cultura colocam em cena outras infâncias inventadas nos encontros produzidos pelas atividades culturais. Essa produção passa a habitar outras linhas, sendo infâncias minoritárias, constituindo-se como acontecimento, rompendo formas hegemônicas de ser criança. A imagem em página inteira, com filtro alaranjado, mostra várias crianças em pé numa plateia, sorrindo e batendo palmas, sendo animadas por uma pessoa adulta vestida com uma calça comprida amarela, com estrelas brancas e uma camisa de manga curta branca. Essa pessoa usa óculos, está com o braço levantado e segura com a outra mão um microfone. À frente está escrito com letras brancas o nome do Ponto de Cultura Velas da Cultura, Instituto das Cidades Sustentáveis de Paraipaba, Ceará. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e texto com letras brancas. Ponto de Cultura nas Velas da Cultura, Instituto das Cidades Sustentáveis. Ser criança não é tão simples. Nos trouxe a reflexão. Garantir direitos e sonhos, mas sozinhos não dá não. Temos que debater juntos, foi sugerido nesta ação. É com quem nós convivemos que precisamos compreender, vivenciar os sentimentos para a infância entender. E nessa rede nos embalamos para os mundos conhecer. Criança não tem vontade, não dá palpite nem opinião. Mas não é bem desse jeito, foi o debate da formação. Criança é ser humano e merece mais atenção. O desafio está posto. Se o pensamento se recria, quando a arte é expressada, a arte também constrói cidadania, ressignificando o presente e o futuro com direitos e alegria. Fazer arte e cultura, despertando a cidadania, é a proposta do Ponto de Cultura, é missão do Cultura Viva. Foto em página inteira de várias crianças e pessoas adultas numa praça, algumas com máscaras e camisetas brancas da Rede Cearense Cultura Viva Cultura e Infâncias, assistindo a uma apresentação com dois palhaços, um deitado e outro sentado num tapete redondo nas cores laranja, vermelha e azul. Um palhaço usa um macacão amarelo com suspensórios pretos, camisa de manga curta listrada nas cores azul marinho e branca, botas pretas e chapéu marrom. O outro veste um macacão de malha listrado nas cores azul marinho e branca, bota preta e meias amarelas e uma peruca. Ambos usam um nariz de plástico vermelho e sorriem. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e uma foto que mostra detalhes das mãos de uma criança negra que usa máscara segurando um papel branco com o desenho de duas árvores. Na mesa há uma caixa de lápis de cor. Abaixo, com letras brancas, estão os contatos do Ponto de Cultura. Endereço: Vila Rosa, número 7, Camboas, Paraipaba, Ceará. E-mail: instcidadessustentáveis@gmail.com. Telefone: 859-8850-9531. Instagram: @icsustentáveis.
Fotografia em página inteira, com filtro alaranjado, mostrando crianças com farda de uma escola, uma camiseta azul e branca e a logomarca da Prefeitura de Fortaleza, dispostas em círculo, dançando uma ciranda africana. Em destaque, no centro da roda, tem uma menina sorrindo, de cabelos longos, cacheados e escuros, com uma tiara de laço rosa e óculos. À frente está escrito com letras brancas: Ponto de Cultura Outros Olhares, Equidade e Diversidade, de Fortaleza, Ceará. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e texto com letras brancas. Ponto de Cultura Outros Olhares, Equidade e Diversidade. O Colorindo Gênero, o Cineclube de Ponta Cabeça e nosso Espaço Infantil de Leitura são as ações da Fábrica de Imagens e do Ponto de Cultura Outros Olhares com as crianças. Nessas ações, crianças e adultos pensam e aprendem juntos, rompendo com a lógica adultocêntrica pela participação efetiva das crianças, não só como usuárias, mas como construtoras das ações. No Colorindo, no De Ponta Cabeça e no Espaço de Leitura, através de processos e produtos culturais desenvolvidos por elas ou por outras crianças e adultos, elas são convidadas a apreciarem outros olhares, críticos e propositivos, sobre as desigualdades de classe, raça, gênero e sexualidades. Aqui, a criança não é protagonista, nem objeto. É sujeito que constrói junto com outros sujeitos de outras idades em comunidade. Em seguida, há duas fotos, uma no espaço aberto, crianças fardadas com short vermelho e camiseta branca brincam de cama de gato. Na outra, há duas crianças em destaque ao lado de uma mulher indígena. O menino de uns 6 anos tem o cabelo bem curto e veste uma camiseta preta. A menina tem os cabelos presos, segura um maracá e veste uma saia feita de palha e uma camiseta rosa. E a mulher indígena tem cabelos escuros e longos, usa um cocá e uma blusa marrom e sorri. A imagem em página inteira mostra uma roda com adolescentes em pé, todos usando máscaras. No chão de cimento liso estão dispostas figuras impressas em papel. Ao fundo tem uma parede com traços geométricos coloridos. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e fotografia de 5 crianças sentadas em volta de uma mesa de plástico branca, desenhando em folhas brancas e com lápis de cor espalhados. Todas usam máscaras e vestem roupas coloridas. Há detalhes de uma mulher vestindo short bege e blusa estampada, observando a atividade. Abaixo, com letras brancas, estão os contatos do Ponto de Cultura. Endereço: Rua Carlos Joaçaba, 1133, Maraponga, Fortaleza, Ceará. E-mail: fabricadeimagens@fabricadeimagens.org.br. Telefone: 85-3495-1887 e 859-8622-5041. Instagram: @fabricadeimagens.ong. Imagem em página inteira, com filtro alaranjado, traz adolescentes em pé num círculo, com roupas coloridas e diversas e braços levantados. À frente está escrito com letras brancas: Um tesouro chamado Nordeste, de Redenção, Ceará. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e texto com letras brancas. Um tesouro chamado Nordeste. Começamos nossa jornada em 2018 como extensão na Universidade Unilab, no Ceará. Levamos para os estudantes estrangeiros, brasileiros e para a população externa um maior conhecimento sobre a cultura do Nordeste, ressaltando a riqueza enorme desse pedaço de Brasil,
não só no que diz respeito às suas paisagens naturais, mas também à sua arte e literatura. Com 1 ano de atuação, o projeto já estava sendo reconhecido no Ceará, ganhando no ano de 2019 a certificação como Ponto de Cultura do Ceará. Atualmente promovemos palestras, contação de histórias, oficinas, eventos culturais, cursos de formação, feirinha artesanal, etc. A resistência do povo nordestino na luta contra a discriminação da nossa região e do nosso povo é o que move dia e noite no nosso coletivo. Resistência, valorização e respeito é o nosso lema. Abaixo há 2 fotos. Uma mostra 5 pessoas abraçadas, um homem adulto vestindo camiseta azul claro, calça comprida e máscara preta e segurando um violão. Ao lado dele está outro homem de calça jeans e camiseta bege, e em seguida 3 adolescentes de cabelos longos e escuros, usando vestidos estilo jardineira, cada um de uma cor, verde, laranja e azul. Atrás, na parede, tem um banner. A outra foto mostra um espaço com um pequeno palco ao fundo com cortinas azuis e um cenário de vegetação pintado na parede. Abaixo do palco está um grupo de crianças sentadas no chão de costas, observando 5 mulheres adultas em pé falando. Imagem em página inteira de crianças fardadas com camisetas brancas de manga curta e detalhes azuis, sorrindo com braços levantados, segurando fantoches. Atrás delas há uma parede verde claro, estantes de ferro com livros e um ar-condicionado. Página com fundo laranja e detalhes na cor mostarda e fotografia de crianças fardadas com camisetas brancas e detalhes azul, calça comprida azul, sentadas no chão fazendo uma atividade de colagem. Abaixo, com letras brancas, estão os contatos do Ponto de Cultura. E-mail: um tesouro chamado nordeste@gmail.com. Telefone: 859-8934-4401. Instagram: @um tesouro chamado nordeste. Página com fundo branco e letras pretas. Considerações finais. O grande desafio para aqueles e aquelas que trabalham ou desejam trabalhar com crianças localiza-se na capacidade de pensar fora da caixa, na qual aprendemos tudo o que sabemos sobre infâncias. Feito isso, continuaremos sempre revisitando com rigor e honestidade o que achamos que sabemos e estaremos dispostos a mudar se avaliarmos ser necessário. Se a vida é um infidável vir-a-ser, não poderia ser diferente. Aliás, revisitarmos de tempos em tempos o que, abre aspas, sabemos, fecha aspas, é o desafio de todas e todos, de todas as áreas e de todas as épocas, inclusive no âmbito da cultura e dos direitos. Os pontos de cultura da nossa Rede Cearense Cultura Viva e Infâncias caminharam ao longo de quase 1 ano nessa direção, aprendendo, reaprendendo, construindo juntos. O entendimento de que aquilo que denominamos de cultura não se restringe ao campo das linguagens artísticas ou manifestações populares ou tradicionais, mas que é principalmente aquilo que, sendo produzido e reproduzido pelas pessoas num dado espaço e tempo, confere sentido, significado e valor às nossas vidas em coletividade, é uma noção que não podemos esquecer. Seguindo essa linha de pensamento, produzir cultura, especialmente se orientada for pelas perspectivas do Cultura Viva, leva-nos a pensar em um fazer cultural, inclusive com nossas crianças, que oferece um contraponto à cultura hegemônica capitalista, machista, heteronormativa, racista e, claro, adultocêntrica. Um pensar/fazer cultural que contribua para uma existência coletiva, economicamente justa e solidária, mais colaborativa que competitiva, não discriminatória e afirmativa de todos os sujeitos e sujeitas historicamente exploradas, invisibilizadas, tornadas vulneráveis e empobrecidas e alvos preferenciais da ação violenta do Estado, do capital e grupos que se identificam com a ordem hegemônica branca, masculina, heterossexual e rica. Em síntese, um pensar/fazer cultural para o bem viver coletivo.
Não confundamos esse bem viver com uma espécie de chegada ao paraíso ou a um tempo de bem-aventuranças, onde todos e todas são felizes o tempo todo. O bem viver é uma orientação, um sul, que se constrói na prática e todo dia, sempre observando onde podemos avançar no sentido do bem comum, numa delicada operação que não faça subsumir as individualidades ou microcoletividades, abre parêntese, identidades, fecha parêntese, mas que não abra mão de garantir os interesses e necessidades coletivas que criam condições efetivas para que a vida na Terra seja eterna. Abre parêntese, Dussel, fecha parêntese. No campo das infâncias e dos direitos, e declinando das ideias mencionadas acima, sempre será valiosa uma postura sensível que alie compreensão, crítica e proposição. A ideia de infância não é ahistórica, imutável, tampouco o direito é. Assim, uma pergunta que essa cartilha não procurará responder e que deixa como presente em seu final para que nos acompanhe como se fora a voz do nosso daimon é: o que há ainda de colonizado, patriarcal e a serviço da lógica do capital em nossa compreensão de infância e nos direitos das crianças? Abre parênteses, movimento crítico, fecha parênteses. Como podemos reinventar essas compreensões e as práticas que elas orientam? Abre parênteses, movimento propositivo, fecha parênteses. Sem responder à pergunta, mas para exemplificar na prática esse movimento crítico indicado acima, observemos um recorte do muito que vivenciamos no processo de formação da nossa rede cearense de cultura viva e infâncias. Mesmo antes de uma formação organizada pela rede, alguns pontos que já se questionavam sobre como as relações de gênero, sexualidades, raciais e de território, por exemplo, entrelaçavam-se com suas compreensões e com suas práticas com crianças. Durante e após a formação, a importância de se cruzar esses temas com os conceitos de infâncias já era algo bem mais amadurecido para a maioria. Sabia-se que, ao não se relacionar esses temas com suas ideias de infâncias, isso resulta inexoravelmente em abrir mão de se trabalhar com crianças concretas, atravessadas e constituídas como sujeitos territorializados com gênero, sexualidade e raças definidas, e permanecermos trabalhando com idealizações de crianças. No entanto, uma categoria fundamental para não perdermos as crianças como sujeitos concretos e não permanecermos tratando-as como abstrações permanecia ausente, ou pelo menos distante do movimento crítico de pensar e repensar nossos pensamentos e práticas com crianças. Estamos falando da dimensão de classe social dentro de um sistema capitalista. Classe social não como uma estrutura natural, e que, em assim sendo, cabe-nos criarmos as oportunidades para que as crianças, abre aspas, cresçam, fecha aspas, abre aspas, vençam, fecha aspas, na vida. Mas como estrutura rígida, quase impermeável, construída por meio da exploração daqueles e daquelas que enriqueceram explorando o trabalho, a vida de outros e outras. Discernimento que fomos construindo nesse processo. É fundamental introduzir nos trabalhos com nossas crianças as dimensões de gênero, raça, sexualidades e território. No entanto, se não introduzirmos nesse caldo a dimensão de classe como categoria que surge da exploração e afirmarmos que há formas de imaginar uma sociedade sem classe, como imaginamos uma sociedade sem distinção racial, só estaremos reforçando uma ideia de que não há nada a fazer e que nossa tarefa é nos adaptar ao capitalismo e sua lógica exploratória, conseguindo aqui e acolá individualmente furar a bolha dos privilegiados e privilegiadas, tornando-se um deles ou delas, enquanto para a maioria das outras mulheres, negros e negras e sujeitos e sujeitas periferizadas, tudo permanece como sempre esteve. Sigamos. Página com fundo branco e letras pretas. Referências: Acosta Alberto, O Bem Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos. Tradução: Tadeu Breda, São Paulo, Autonomia Literária, Elefante, 2016. Arantes, E.M.M., Direitos da Criança e do Adolescente, um debate necessário. Psicologia Clínica, volume 24, número 1, páginas de 45 a 56, 2012. Correia, P.C., Zamora, M.H.R.N., Bicalho, P.P., Em Nome da Proteção, Crianças, Adolescentes e Seus Direitos Violados. Revista Polis e Psique, volume 8, número 3, páginas 180 a 209, 2018.
Gertz Clifford, Interpretação das Culturas. Primeira edição, Rio de Janeiro, LTC, 2012. Libardi, S.S. Castro, L.R. A Proteção da Infância no Brasil. Uma visão crítica das relações intergeracionais. Estudos e pesquisas em psicologia. Volume 17, número 3, página 895 a 914, 2017. Rocha Marcos Antônio Monte, organizador. Visões e vivências latino-americanas do Cultura Viva. Expressão Gráfica e Editora. Fortaleza, 2019. Pois é, porque eu só quero dizer RS. Romagnoli RC, transversalizando as políticas públicas, quando a intersetorialidade se torna rizomática. Psicologia em Estudo, volume 22, número 3, página 421 a 432, 2017. Santiago F., abre aspas, não é nenê, ela é preta, fecha aspas. Educação Infantil e Pensamento Interseccional. Educação em Revista, volume 36, 2020. Página final, com fundo branco e detalhes nas cores laranja e mostarda e a relação das logomarcas de todas as instituições envolvidas. Realização: ACAP e Rede Cearense Cultura Viva de Cultura e Infâncias. Produção: Coletivo Imaginário Comum e Fábrica de Imagens, Ações Educativas em Cidadania e Gênero. Apoio: Vieses, Grupo de Pesquisas e Intervenções sobre Violência, Exclusão Social e Subjetivação da Universidade Federal do Ceará e Rede Cearense Cultura Viva, Cultura, Educação e Cidadania. Este projeto é apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, Ceará. Ceará, Cultura, Secult. Governo do Estado do Ceará, Secretaria da Cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.